Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre as células, a expressão das nossas células. Mas antes, vamos rever o que nós falamos durante todo este ano sobre o corpo humano. Vamos recordar quais são os níveis de organização do corpo humano. Seria então o organismo, sistemas, órgãos, tecidos e células. Sobre o organismo, como a parte macro, do nosso corpo, nós falamos sobre a saúde física, mental e emocional. Depois nós falamos sobre os sistemas do corpo humano, como o sistema digestório, respiratório, o muscular, o esquelético, o circulatório, o sistema de defesa do organismo, o sistema endócrino, urinário, nervoso e o sistema reprodutor. Agora, antes, a gente também falou sobre os tipos de tecido, que seriam os tecidos muscular, epitelial, tecido conjuntivo e sanguíneo. E nesta aula, nós vamos começar a estudar a menor unidade do ser vivo, que são as células. Vamos conhecer um pouquinho da história das nossas células, como ela foi descoberta, por quem e em que época. Então, o emprego do nome célula é acreditado ao cientista inglês Robert Hooke, de 1635 a 1703, que se destacou em áreas da física. Entre muitos outros trabalhos, ele estudava as propriedades da cortiça, um tecido vegetal retirado da casca de uma árvore, pois esse tecido, ele se tratava de um material leve, resistente, e fundamental para a preservação de alimentos, em garrafas e barris. Então, em 1665, usando um microscópio, Hooke registrou a imagem ao lado. Hooke chamou esses pequenos buracos de celas, do latim cella, pequena câmara, uma cavidade, ou seja, um espaço delimitado por paredes e vazio. Apesar de nomear as células, ele não fazia ideia do que havia descoberto. Hoje em dia, sabemos que o tecido vegetal analisado por Hooke, a cortiça, é chamado de suber e compõe a casca das árvores. Esse tecido tem a função de proteger o tronco e é formado por células mortas e ocas, com as paredes revestidas por uma substância impermeável que é chamada de suberina. Em outras palavras, Hooke viu os espaços deixados pelas células, mas na verdade não as células em si. Mesmo que pareça um erro chamar as células por esse nome, por questões históricas esse nome permaneceu. A construção do conhecimento sobre as células e o seu funcionamento está diretamente relacionado ao desenvolvimento do microscópio, embora a química tenha contribuído ativamente nesse processo. Por meio de fotomicografias, que são fotografias de imagens obtidas por meio de microscópios, e também de técnicas de análise, foi possível descobrir muito sobre essas estruturas microscópicas. Atualmente, são utilizados microscópios óptico e eletrônico, que pode ser de transmissão ou de varredura. Enquanto o óptico usa a luz para produzir a imagem, o eletrônico ele usa feixes de elétrons. Na microscopia óptica, é possível analisar materiais biológicos vivos ou fixados com corantes. Na microscopia eletrônica, somente o material fixado e sem corante pode ser estudado. Porém, o aumento da imagem de um microscópio óptico não passa de 2.000 vezes, enquanto o do eletrônico de transmissão ele passa de 1 milhão de vezes. Aqui na imagem ao lado, nós temos uma fotomicrografia das vilosidades intestinais, em microscopia óptica, colorida com o uso de corantes. Aqui a imagem está ampliada aproximadamente 40 vezes. O microscópio eletrônico de varredura, ele não produz grandes ampliações comparado com o microscópio eletrônico de transmissão, mas ele é utilizado para formar imagens de superfícies, dando uma ideia de tridimensionalidade.
Então, aqui na primeira imagem, nós temos uma fotomicrografia da superfície do intestino delgado, mostrando as vilosidades em microscopia eletrônica de varredura. Ela está colorida artificialmente e ampliada aproximadamente 140 vezes. Já na outra foto, nós temos uma fotomicrografia das microvilosidades das células intestinais, que compõem as vilosidades em microscópio eletrônico de transmissão, colorido artificialmente e ampliado aproximadamente 12.400 vezes. Então, na outra imagem, na primeira imagem, nós temos as vilosidades intestinais. E na segunda imagem, nós temos a microvilosidade, ou seja, o microscópio ele conseguiu analisar, né, observar a imagem de uma estrutura muito menor do que as vilosidades. Aqui nós temos uma incrível imagem, né, de um inseto visto ao microscópio, para vocês terem uma ideia, porque visualmente, né, com os nossos olhos, né, sem a utilização de uma lente ou um microscópio, a gente não consegue ver, né, essas características e essas estruturas todas que o inseto possui. Agora nós vamos começar a falar sobre a unidade básica dos seres vivos, que são as células. E no momento nós vamos falar sobre a célula animal. Posteriormente, nós vamos falar sobre a célula vegetal. Então, nessa célula animal, nós temos várias estruturas, né? Basicamente, a célula ela é dividida em três partes principais, que seria a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Então, aqui nesse modelo de célula, que é um modelo computadorizado, um desenho, né, nós temos algumas estruturas que serão estudadas no decorrer desta aula. Aqui nós temos o núcleo, né, a membrana plasmática e o citoplasma. No citoplasma, a gente tem várias estruturas, né, que estão localizadas ali. Antes de continuarmos o nosso assunto sobre a célula, é importante vocês saberem que a célula da ilustração anterior, ela não existe. Não existe uma célula com todas essas estruturas juntas. Muitas delas existem em praticamente todas as células, outras em apenas algumas. E também é importante a gente recordar como ocorre a reprodução de uma célula. Então, a célula se reproduz através de uma divisão celular. Essa divisão celular é um processo pela qual a célula origina duas ou mais células, filhas dela, semelhantes a ela, né, em código genético em tudo, semelhantes à célula materna ou considerada a progenitora. Então, a capacidade de divisão celular é variada e depende do tipo de célula e da sua função. Nós temos dois tipos de divisão celular que são similares, que é a mitose e a meiose. No começo da aula falamos, né, sobre os níveis de organização dos seres vivos e a célula como sendo a unidade funcional de todos os seres vivos, exceto no caso dos vírus. As células, elas possuem uma organização e com estruturas que desempenham diferentes funções. Internamente, essas estruturas elas recebem o nome de organelas ou organoides, pois são partes da célula que se portam como pequenos órgãos. Lembrando, né, que os órgãos eles são estruturas pluricelulares e a gente só está fazendo uma comparação, porque essas organelas elas têm uma função muito semelhante com a dos órgãos do nosso corpo. Essas organelas elas são constituídas por moléculas compostas de diferentes átomos. Aqui nós temos a estrutura, né, de uma célula, um desenho de uma célula, e nas imagens acima nós temos essas estruturas vistas no microscópio, que seriam fotomicrografias. Então, na primeira imagem, nós temos aí uma fotomicrografia do complexo golgiense, e na segunda imagem nós temos uma fotomicrografia do retículo endoplasmático. Então, vamos dar aqui uma olhada nesse modelo de célula, quais são, né, essas organelas que nós vamos estudar agora e em todas essas estruturas presentes na célula. Começando pelo núcleo, né, observando aí a imagem, nós temos o núcleo, ao redor do núcleo nós temos o retículo endoplasmático,
Logo em seguida do retículo endoplasmático, nós temos aqui os ribossomos, depois a mitocôndria, a membrana plasmática, as microvilosidades, que estão presentes em algumas células, o complexo golgiense, o flagelo, né, que também está presente em algumas células, e aqui no caso o hialoplasma. O hialoplasma é um líquido, né, onde todas essas organelas estão presentes. O conjunto, né, de todas essas organelas mais o hialoplasma forma o citoplasma. Vamos ver agora algumas das principais organelas de uma célula animal, né, e as suas funções. Essa organela é a mitocôndria. Então, aqui na imagem em verde, a gente tem colorido artificialmente uma imagem vista ao microscópio. E embaixo a gente tem um desenho, né, de como seria a mitocôndria. Então, a mitocôndria ela é uma organela na qual ocorre a maior parte das reações químicas da respiração celular. Um processo em que a glicose, obtida através da alimentação, mais o gás oxigênio obtido da respiração pulmonar, eles são utilizados na mitocôndria para a obtenção de energia necessária para o funcionamento da célula e do organismo. Aqui nós temos o hialoplasma. Ele preenche toda a célula com uma consistência próxima a um gel. Ele é rico em água e substâncias solúveis, como proteínas e diversos tipos de sais. Mergulhadas nele estão as organelas citoplasmáticas. E o conjunto, né, formado pelo hialoplasma mais as organelas recebe o nome de citoplasma. Aqui nós temos a membrana plasmática. Você observa as estruturas dela, ela tem duas camadas, né? Aí ela tem a parte que é formada pelo colesterol, proteína, enfim, existem várias substâncias presentes na membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? É uma estrutura que envolve e protege a célula e é responsável pela seleção do que entra e sai da célula, como, por exemplo, a água, o gás oxigênio, os sais minerais, o gás carbônico, né, que é produzido na respiração celular, ele sai da célula através da membrana. E, em alguns casos, a membrana também ajuda a fixar uma célula na outra. Aqui nós temos o retículo endoplasmático. É uma rede de canais membranosos que se espalham por todo o citoplasma. É responsável pelo transporte de substâncias fabricadas pelas células. Ele pode ser do tipo não granuloso, quando associado a outras organelas citoplasmáticas, e granuloso, quando ele é associado aos ribossomos. Então, observando aqui na imagem, nós temos o núcleo. Ao redor do núcleo, a gente tem o retículo endoplasmático liso. E depois dele, na sequência, vem o retículo endoplasmático rugoso associado aos ribossomos, né, que são essas estruturas circulares. Agora vamos falar do complexo golgiense. Ele é um conjunto de sacos membranosos achatados que recebe, armazena e empacota e, quando necessário, ele secreta também as substâncias produzidas pelas células para fora da célula em pequenas bolsas, né, que são chamadas de vesículas secretoras. Então, observando na imagem, você pode ver a formação dessas vesículas que poderiam ser armazenadas ou secretadas para fora da célula. Aqui nós temos os ribossomos. Eles estão espalhados por todo o citoplasma ou então associados ao retículo endoplasmático. Eles são pequenas estruturas muito importantes, porque são elas as únicas que fabricam as proteínas. Elas são fundamentais para o funcionamento da célula. Aqui nós temos o núcleo da célula. Ele é responsável pela coordenação e o funcionamento da célula, que contém um material genético, que a gente chama de DNA, que forma os cromossomos. Nas células humanas e em todas as eucariontes, esse material genético ele é envolvido por uma membrana chamada envoltório nuclear, ou também conhecido como membrana nuclear.
ela tem a composição semelhante à membrana plasmática, que é aquela que envolve a célula como um todo. Já as células procariontes, como a das bactérias, elas não têm um núcleo organizado e elas possuem esse núcleo espalhados, né, no citoplasma. Elas não têm esse envoltório que as células eucariontes possuem. Aqui na imagem abaixo a gente pode ver, na primeira imagem a amarela, a estrutura de uma bactéria, e na segunda imagem de uma célula animal. Aqui nós temos as microvilosidades, que são especializações da membrana plasmática, que promovem um aumento da superfície de absorção de nutrientes. Eles estão presentes principalmente nas células das vilosidades intestinais, do intestino delgado. Aqui nós temos uma outra estrutura que é o flagelo. Essa estrutura ela permite a movimentação da célula ou do meio ao redor dela. No ser humano, ela está presente nos espermatozoides, como um flagelo, e temos uma outra estrutura semelhante, mas ela é mais curta, que é chamada de cílios, que está presente em algumas células, por exemplo, no trato respiratório, que seriam aquelas células que empurram, né, o muco em direção à epiglote. Aqui na imagem ao lado, nós temos essas duas estruturas. A estrutura do flagelo, né, com o seu movimento, e a estrutura dos cílios. Aqui nós temos o modelo das células do trato respiratório, que eu acabei de mencionar, onde ela tem os cílios, né, que faz aí o transporte do muco que está presente, por exemplo, na traqueia. Então, observarmos os diferentes tipos de células animais ao microscópio, nós podemos notar algumas estruturas diferentes, relacionadas principalmente com as suas funções. Dependendo da função principal e do metabolismo de uma célula, a quantidade e a distribuição das organelas variam muito. Por exemplo, uma célula que precisa de muita energia apresentará grande quantidade de mitocôndrias, por exemplo, uma célula muscular. E uma célula que produz muita secreção apresentará grandes extensões de retículo endoplasmático e o complexo golgiense, que são estruturas, né, que são responsáveis em eliminar substâncias da célula. E a nossa aula de hoje fica por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, recordado alguns conceitos que vocês já viram em anos anteriores. Estudem bastante e na nossa próxima aula daremos sequência nas células e falaremos sobre a célula vegetal. Até lá!